neste episódio, Mundo do Avesso. Para começar este tema, queria esclarecer antes de mais nada aquela que foi a minha visão desta realidade. Eu vi o mundo virado do avesso como tendo as pessoas a habitar no interior e a atmosfera a ocupar no restante espaço. Tentar fazer aqui uma imagem para quem nos estiver a ouvir. O nosso planeta seria um astro vermelho, o magma estaria do lado exterior, vendo de fora seria uma bola de magma. Depois teria uma camada de crosta, que seria a superfície da Terra, e nós habitaríamos do lado de dentro. E, portanto, no meu ver, a gravidade funcionaria ao contrário. O magma teria a força da gravidade. Nós viveríamos com a cabeça para o centro da Terra e aí estaria a atmosfera. Teríamos também vários níveis da atmosfera, na forma como eu imaginei isto, em que mesmo no centro do planeta, a atmosfera seria tão pouco densa que nós talvez conseguíssemos encontrar lá quase uma gravidade zero, em que naquele ponto a gravidade praticamente não existisse. À medida que nos aproximamos da costa, o seu efeito seria maior. E, portanto, não olharíamos para o céu à noite e não veríamos as estrelas, e já que falo neste aspecto, não haveria sequer dia. Nós viveríamos sempre à noite, porque o Sol é exterior à Terra e nós estaríamos sempre apontados ao centro, à noite, sem luz. Aquilo que eu imaginei não está muito longe daquilo que tu imaginaste. Também pensei que estaríamos virados para o centro da Terra. No entanto, eu acredito que a gravidade teria de funcionar de modo a que nós fôssemos puxados para a crosta terrestre, para a superfície da Terra. Portanto, nós estávamos virados para dentro e a gravidade puxava-nos para a superfície da Terra. Se a vida fosse igual à de hoje, teríamos de ter uma espécie de Sol onde está o núcleo. Se não o estivéssemos, apenas teríamos noite, tudo escuro. Se o tivéssemos, ele teria talvez de apagar e acender, senão teríamos sempre dia. Uma questão importante é que a dimensão da Terra, enquanto planeta em si, teria de ser um bocadinho maior, de modo a comportar toda a superfície, porque aquilo que tínhamos de dentro está agora do lado de fora, e a dimensão da Terra teria de ser tão maior quanto maior for a espessura desta crosta terrestre e das camadas que poderíamos ter também. O ar estaria preso pela própria superfície da Terra, não sendo necessária uma atmosfera. Relativamente às outras camadas da Terra, com este tipo de gravidade para a superfície da Terra, eu creio que seria possível tê-las, porque não escaparia para o espaço, porque estava também sujeito à gravidade relativamente à superfície da Terra. Este ponto em que tu tocas agora foi algo que eu pensei, porque se a gravidade puxa para fora, tem que haver outra força que mantenha o planeta com a sua forma, porque o conhecimento recente da física é que a gravidade, ao fazer a força para o núcleo, mantém o astro aglomerado. Nesta visão que nós estamos a tentar aqui construir, a gravidade sendo aplicada na crosta, seria, portanto, não um ponto central, mas sim uma superfície. Estou aqui a pensar em termos matemáticos, a olhar para a superfície de uma esfera e não para um ponto como o centro da gravidade. Seria interessante ter um físico a tentar explicar isto. Aquilo que tu falavas anteriormente, que nós viveríamos também com os pés para a terra, a gravidade a puxar-nos para a superfície, imaginei que a nossa vivência do dia-a-dia seria muito idêntica em termos horizontais, porque nós andaríamos, a gravidade seria aplicada no nosso cotidiano da mesma maneira. Nós não sentiríamos diferenças em termos de forças, de nos deslocarmos no espaço. Mesmo em termos de viagens entre continentes, penso que não facilitaria esta abordagem, porque tal como eu imaginei, não podíamos ter um avião a atravessar em linha reta para o outro ponto do planeta, ele teria que fazer na mesma uma volta circular devido à gravidade. No cenário que tu mostraste, existiria um foco de luz ao centro, no que eu pensei seria uma zona mais ou menos sem gravidade, que não facilitaria nesse sentido. Pegando na questão da luz, acho que é interessante pensar se existiria ou não esta possibilidade. A forma como eu vi seria diferente a este aspecto. Não existiria luz de todo. Não existiria luz à noite. Portanto, a noite seria mais escura do que nós conhecemos. A noite tem a luz da lua, tem a luz das estrelas. Nós seríamos seres noturnos, com o que isso pudesse adver daí, porque nós teríamos evoluído com outras capacidades. Penso que até do ponto de vista biológico, os seres produtores funcionam com a fotossíntese, e graças à luz solar, teriam existindo de outra maneira, tal como existem alguns organismos hoje que produzem energia sem necessitar de radiação solar. Volto aqui um bocadinho às camadas da Terra, porque se nós tivéssemos apenas
só com aquilo que chamamos de crosta terrestre, o que faria com que a Terra não tivesse de ter um diâmetro muito superior àquele que tem hoje. Não sei se os oceanos teriam profundidade ou se seriam meras poças de água, e se calhar se furássemos a superfície da Terra, o ar poderia escapar, mas não escaparia para o espaço, porque ficava preso também na gravidade e podia-se gerar uma atmosfera exterior e se calhar possibilitaria a vida no exterior desta bolha. Caso existissem as camadas que conhecemos hoje, impossibilitaria a sua perfuração com a tecnologia que conhecemos hoje e que temos hoje. Iríamos concentrar-nos mais, talvez, na exploração dos oceanos e concentrarmos também em tentar furar estas várias camadas e tentar passá-las. Isto, obviamente, caso chegássemos à conclusão realmente que vivíamos numa bolha. Concordo contigo que a nossa vida não mudaria muito, porque tal como nós sentimos hoje a curvatura da Terra, talvez não sentíssemos também se o mundo fosse do avesso. Onde eu não concordo contigo é que acho que, apesar da gravidade, iríamos tentar fazer viagens em linha reta entre continentes, nem que fosse de foguetão ou algo do género, iríamos tentar que isso fosse possível. Principalmente, não existindo a luz nem nada no centro que desse luz, creio que facilitaria também estas viagens em linha reta. É engraçado tu referires esta questão do desenvolvimento e nós procurarmos sempre encontrar soluções para fazer o que seria o impossível até ao momento, porque nesta realidade o foco da sociedade humana seria bastante diferente. Nós já fomos à Lua ou já ultrapassámos a barreira da atmosfera e nesta realidade, como tu referias, não conhecendo que estamos dentro de uma bolha, não olhando para o céu, não vendo as estrelas, não percebendo que existe algo para lá, porque é que teríamos essa curiosidade? Talvez pela questão energética, de procurar chegar a outros sítios, e de facto eu concordo contigo, acho que nós procuraríamos os foguetões para fazer uma viagem em linha reta por esse espaço que seria muito menos denso, e acho que a dada altura também nós procuraríamos conhecer um pouco melhor da crosta, ia dizer o interior da Terra, neste caso seria o exterior, mas teríamos que cavar para o conhecer. Por outro lado, também, uma das coisas que eu me lembrei foi a questão, ainda que nós vivêssemos de noite, penso que teríamos ainda mesmo inventado a eletricidade e talvez numa sociedade mais avançada nós conseguíssemos atingir uma vivência em que a luz já existisse, porque eu imaginei a atmosfera com os seus fenómenos, com os relâmpagos, o fogo também teria aparecido, portanto talvez desde uma etapa mais primitiva que nós tivéssemos encontrado forma de condicionar e de utilizar fontes de luz a nosso favor e que a partir daí nós conseguiríamos chegar a uma vivência não tão distante daquela que é a nossa, tal como falávamos no plano horizontal. As descobertas científicas e a nossa procura por algo mais é que seria talvez um pouco distinta da que é agora. Eu creio que não iríamos procurar inventar a eletricidade, só porque no caso de não existir luz, a nossa biologia teria de ser tão diferente e possivelmente seríamos perto de cegos, se não mesmo cegos, e teríamos de nos orientar de outra maneira. Acho que iríamos criar algo que equiparado seria a eletricidade daquele mundo, mas não seria a eletricidade em si, seria talvez um radar que fizesse mais sentido, algo que pudéssemos incorporar em nós. Creio que iríamos muito por outros lados. Acho que nós olhamos muito para a natureza quando queremos procurar alguma coisa, tanto na invenção dos radares, como falei, ou na invenção da eletricidade, mesmo com o fogo. Nós tentamos controlar essas coisas e tentamos usá-las, como disseste, a nosso favor. Poderíamos talvez procurar eletricidade, se calhar não como a temos hoje, mesmo que fosse para aquecer. Creio que se calhar para ver, teríamos depois de nos desenvolver também em função dessa invenção. Em função daquilo que seria o ser humano nesta realidade, que de facto, quando falavas da questão dos radares, fizeste-me lembrar os animais marinhos, as baleias, os morcegos que funcionam não pela visão como principal, como nós funcionamos agora, tendo a luz. E fizeste-me também lembrar outra questão que remonta a outro episódio que nós conversámos, que foi o da melanina. Não existindo luz, sendo nós noturnos, a questão da melanina também se calhar desapareceria, porque depois a visão não sendo o nosso principal fator, não ligaríamos a isso e ao mesmo tempo se calhar depois existiriam outras diferenças entre seres humanos e sociedades. Neste momento nem consigo bem pensar, imaginar quais é que seriam, mas de certeza que existiriam. Outra coisa que me lembrei, que é algo muito simples, mas que na nossa sociedade existe e que guia bastante, que são as imagens de satélite e a nossa
recurso ao satélite e ao GPS para nos guiarmos e para andarmos por aí, e que nesta sociedade teríamos de ter inventado estas tecnologias para nos conseguirmos orientar, não só no escuro e talvez, ou como tu referias, quase certeza, não tanto pela visão, mas por outros sentidos. Como sabemos, o GPS está orientado relativamente aos polos magnéticos e se os próprios polos magnéticos mudarem, ou quando mudarem, o GPS que temos hoje em dia deixa de funcionar, seja nos aviões, seja veículos militares, e portanto, possivelmente não existiriam polos magnéticos, possivelmente teríamos de adaptar a tecnologia ao mundo construído dessa forma. No entanto, eu creio que a vida da Terra e a biologia na Terra, isto no caso de não haver luz, que será muito difícil de imaginarmos agora, porque não existiriam plantas e, portanto, toda a cadeia alimentar também teria que se comportar de um modo diferente. Como é que a vida terá surgido? Porque sabemos que a luz foi importante nesse aspecto. Por isso faz mais sentido haver algo no centro desta bolha do que vivermos de noite. Talvez a vida e toda a questão biológica tivesse surgido como... Porque tem que haver uma fonte de energia que permita que tudo se desenvolva, mas talvez essa fonte tivesse sido maioritariamente talvez de uma água exterior à Terra, talvez das fontes de calor, e não tanto da questão da fotossíntese e da radiação solar, porque existem hoje em dia também muitas bactérias que produzem energia com o enxofre, com o calor das fossas magmáticas no fundo dos oceanos. Talvez tivéssemos assistido a uma evolução das espécies com base nesses géneros de organismos, e toda a diversidade que nós conhecemos hoje em dia fosse totalmente diferente. Num aspecto talvez um pouco mais ambientalista, que eu também me lembrei, questionei-me como é que seria os recursos num planeta que está vedado exteriormente. Mas rapidamente cheguei à conclusão que mesmo o planeta que nós vivemos hoje em dia é um sistema fechado e, portanto, em termos de recursos, seria, a meu ver, igual. Fosse o mundo efetivamente do avesso, e quiçá teria Júlio Verne escrito Viagem ao Centro da Terra e da Terra à Lua numa única obra.